Fala, meus amigos bateristas, tudo bem com vocês? Tudo bem com seus pratos e suas peles? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre esse assunto porque muita gente vinha me pedindo há muito tempo e eu esqueci de fazer esse vídeo falando sobre o que fazer para prolongar a vida útil das suas peles e dos seus pratos e suas baquetas também, principalmente. Bom, assim, no decorrer da minha carreira eu tenho algumas experiências que foram assim até trágicas, né? De ver prato rachar, pele amassar, por causa da forma errada do cara tocar, né? Uma vez, cara, vou contar uma experiência rápida para vocês. Eu estava num lugar, a gente foi tocar num evento numa igreja gigante em São Paulo. Eu estava com a Aline Barros. E um baterista que era dessa igreja, a bateria era dele, ele tinha acabado de trocar a pele, porque no outro dia ele gravaria um vídeo na igreja. Cara, tocou um outro batera de uma outra banda, mano, sem brincadeira, em 4 músicas o cara acabou com as peles do cara, sem brincadeira, a pele zero, era uma pele Ivas SC2. Quando o cara foi tocar, o outro cara, o dono da bateria, e eu toquei depois dele, as peles estavam todas amassadas, assim, buracos, aquelas moças na pele, assim, inacreditável, cara, eu nunca vi daquilo. Uma outra situação foi que eu fui tocar com uma banda chamada Disco Praise, no lugar do baterista que não pôde vir numa turnê no Rio de Janeiro, e aí um cara, isso era numa igreja grande, e a gente passou o som, fomos lanchar. Eu achei que não ia ter ninguém antes da gente, mas aí o Ministério de Louvor ou resolveu ou já ia tocar mesmo uma ou duas músicas antes da gente. E o baterista foi lá onde a gente estava, uma espécie de camarim, e perguntou: pô, cara, posso usar teus pratos lá? É rapidinho? Eu falei: pode usar, não tem problema. Quando eu ouvi o cara tocando, eu já fiquei com medo, mas enfim, já tinha cedido, tem que assumir. E aí, cara, quando eu fui tocar, na primeira crecheada que eu dei no meu prato, eu já senti que o prato estava rachado. Eu não consegui ver a rachadura, mas enfim, eu não podia acusar que o cara tinha rachado, até porque do jeito que ele estava tocando ele não ia perceber aquilo, então tive que assumir aquele problema. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, até porque no nosso país, no Brasil, as coisas são muito caras. Um kit de pele é muito caro, prato nem se fala, baqueta boa nem se fala, né? Então prato tem aquele problema, rachou, você corta, mas aí você vai cortando, ele vai aumentando e já era, você perdeu o prato. É uma tristeza, às vezes um instrumento que você gosta tanto, né? Mas é o seguinte, não se esquece não, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, deixa teu like, faz qualquer movimento para o YouTube entender que você está gostando desse vídeo e mandar ele para outras pessoas, beleza? Bom, primeiro erro comum que acontece é quando os bateras vão crechear, tá? O creche aqui é uma coisa assim, que você tem que ter muito cuidado na hora que você vai tocar. Primeiro, para você não segurar a baqueta e a baqueta não ficar de uma forma na sua mão onde a baqueta tenha um rebote. A gente precisa pensar que quando a gente toca no instrumento é mais ou menos como se a gente estivesse tocando uma bola de basquete no chão, né? A gente joga ela, deixa eu tirar esse óculos aqui, a gente aproveita o rebote da bola ao nosso favor, né? Você joga ela no chão, quica e ela volta. A baqueta é a mesma coisa. De uma certa forma, ela precisa voltar, né? A gente até ajuda isso. Então, quando você toca no prato, se isso não acontecer, se você tocar dessa forma, o seu prato, qualquer prato, vai sofrer uma fadiga muito grande e possivelmente ele vai rachar muito mais rápido do que ao invés de você tocar com a sua baqueta sem segurar, sem tensionar ela. Quer ver uma coisa interessante, ó? Se você tocar na baqueta assim, a própria baqueta tem um som. Se eu segurar, ó, o som morreu. Isso é a extensão do seu braço que passa pela baqueta e vai para o instrumento. Entendeu? Tem uma forma de tocar que eu uso muito, nem sempre, né? Eu gosto de falar as coisas para vocês 100% do jeito que eu falo, do jeito que eu faço. Então, assim, não é 100% que eu faço assim, mas na maioria das vezes, que é tocar o prato com a baqueta indo para o lado. O som do prato, na minha opinião, fica até mais bonito. E isso alivia essa fadiga de muitas vezes você tocar o tempo todo frontal no prato. Isso é a mesma coisa, cara, para pele, tá? Se a baqueta, de uma certa forma, não voltar, é sinal que você está segurando a baqueta com muita força. E tem muita gente que segura até a baqueta na pele, né? Então assim, a baqueta precisa voltar.
Você, por exemplo, toca em instrumentos que não tem tanto rebote na bateria. O rinchote é uma delas, mas a baqueta volta um pouco de qualquer forma. A mesma coisa é o pescoço da baqueta no hi-hat, ó. Não tem muito rebote, mas eu não estou segurando a baqueta, ó. O movimento que eu estou fazendo permite a baqueta, de uma certa forma, ter um movimento livre no rebote, por menor que seja, né? Tem coisas que tem um rebote maior, por exemplo, que no tom, no surdo, ou se tocar com a ponta da baqueta no hi-hat, mas aqui já diminui. Mas de qualquer forma, tá voltando, ó. A baqueta não tá ficando lá. Isso tudo, cara, ajuda muito a vida útil dos seus instrumentos crescerem, tá? Prata aqui, por exemplo, que a gente toca ping, é difícil acontecer isso, porque o ping não faz essa fadiga. A ponta da baqueta, se toca muito o jazz, por exemplo, ou samba, tudo que você toca com a ponta da baqueta não cria essa fadiga, não cria esse impacto. Agora, quando você toca com o pescoço da baqueta, que é principalmente quando a gente está crecheando, né? Ou uma vez só, ou tocando a música crecheando. Você precisa entender que a baqueta tem que estar meio que livre na sua mão, né? Para voltar, para não ficar aquela coisa amarrada. Pele é a mesma coisa. E isso ajuda, como eu mostrei o lance do som da baqueta, ajuda até você tirar o som do instrumento melhor, um som mais respirado, mais gordo. Ó, segurando a baqueta, a diferença do som. E uma coisa que é muito importante falar é que sonoridade, volume, o que a gente chama de pressão, não está ligado à força, e sim à distância que você eleva a baqueta do instrumento. Ó. Uma dinâmica baixinha, média e alta. O que diminuiu aqui, ou aumentou, foi o curso da baqueta. Ó. Então assim, essas dicas vão ajudar muito a você a melhorar, aumentar a vida útil dos seus instrumentos. Lembrando disso, né, que são muito caros, né? Muito caros, e prato principalmente. Às vezes tem um prato que você adora, prato racha, aí já era. Aí você faz o cortinho para tirar o rachado, ele vai aumentando e já era, você perdeu o prato. Todas essas simples dicas, que não tem nada de mais nisso, não tem nada de misterioso, de oculto, vai te ajudar, eu tenho certeza muito. Assim, eu não lembro, assim, cara, de raríssimas vezes rachar prato na estrada, por exemplo, tocando com a Aline, que era muito forte, que a gente tocava mais forte, né? Era raro de eu rachar prato, muito raro mesmo. Claro, se você puder escolher os instrumentos ideais para isso também, vai te ajudar muito, né? Tem muita gente que gosta de pratos muito molinho e tal, mas esses pratos não aguentam muito pau, né? Uma hora ele racha, você tem que tentar comprar um instrumento que seja adequado para isso. Eu lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos com um amigo meu e ele rachou um Sabian dele. Era um Sabian HHX. E lá nos Estados Unidos você tem esse mole de poder ir na loja e possivelmente o cara troca o prato para você dependendo do que aconteceu. Isso aconteceu com ele, o cara trocou o prato para ele, só que o cara falou para ele, ó, cara, você está usando um prato HHX onde você deveria usar talvez um AAX, que é um prato mais duro, não tem tanto esses sulcos de torneamento, aonde racha mais o prato naquelas linhazinhas que tem em volta do prato, né, no torneamento. É bom você escolher um prato que não tenha muito isso, porque a fadiga do prato normalmente faz o prato rachar ali. Então assim, todo esse tipo de coisa, às vezes é difícil, é caro você escolher exatamente o prato que você quer, ou ter grana para comprar um prato e assumir que daqui um ano e meio você vai ter que comprar outro, porque ele não vai aguentar. Pele é a mesma coisa. Então assim, essas dicas são coisas pequenas, bobas, mas vai te ajudar muito, porque me ajuda, e eu sei que pessoas que fazem isso acabam tendo esse benefício, sacou? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que de fato isso ajude vocês aí a ter uma economia maior no instrumento de vocês. Beleza? Não se esquece, não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o teu like, acione o sininho, beleza? Tamo junto.